A palavra de hoje, Ezequiel 37, de 1 a 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz, seus companheiros. Palavra do Senhor. Amém. Pai bendito, que o teu nome seja glorificado nesta hora, enquanto nossos olhos se abrem, a tua palavra é ministrada, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o Vale de Ossos Secos, que é uma profecia que pôde se aplicar a alguns períodos na história de Israel, mas há um período em especial que nos chama a atenção, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, por meio de toda maldade e ódio do inferno no seu coração e nos seus aliados, por meio do nazismo, exterminou 6 milhões de judeus. E a gente costuma assistir filmes ou ver nas fotos aquele vale de ossos secos, literalmente falando, as pessoas mortas, os ossos de verdade, espalhados nas valas, e aquela figura assombrosa, e aquele pensamento: como é que isso pode ter acontecido na história da humanidade? E outra coisa que vem à nossa mente é que, como esse povo, tão fragilizado, tão dizimado, pode se reerguer. Depois, num só dia, o mundo se reúne, olhando para Israel, diante de tamanha devastação, um vislumbre de misericórdia, como que dizendo: olha o que aconteceu a esse povo, olha o que aconteceu a essa nação. Eles foram dizimados, foram mortos, escorraçados, morreram nos campos de concentração, e agora o que sobra? Um povo fraco, frágil, pobre, pequeno, vulnerável, não tem nenhuma condição de sobreviver. Mas então, um olhar de misericórdia permite que esse povo tenha a sua própria terra. Assim que o povo entra, as nações se reúnem para pegar ainda aquele povo fraco, aquele povo que já não tinha nem mais força, e esse povo ainda consegue se reerguer e lutar e prevalecer. Pois bem, e deste tempo para cá se completam 70 anos
em que em nenhuma história de nenhuma outra nação, uma nação cresceu da forma como cresceu a nação de Israel em 70 anos. 70 anos é muito pouco para uma nação, seja ela qual for, possa ser o que Israel se tornou. Referência na ciência, pesquisas, tecnologia, agronomia, prêmio Nobel, a perder de vista, a perder conta. Em 70 anos, esse vale, se puder só dar uma melhoradinha no som, em 70 anos, esse vale de ossos secos que você pesquisa na história, aquelas fotos, como pode, em 70 anos, esse corpo, esse exército, se reorganizar, se religar, osso a seu osso, carne, pele, nervos, e se tornar a nação que se tornou no dia de hoje. 70 anos se passaram, você vai para Israel e você vê aquela terra árida, uma terra seca. Como pode uma terra árida dessa? Não tem graça, não é uma terra vermelha como que a gente está acostumado a ver, é uma terra seca, mas como pode produzir toda sorte de frutos? Você pode comer de tudo, você pode entrar nos restaurantes, você pode entrar em tudo quanto é lugar, frutas de toda espécie, prédios, economia estável. Como uma nação do tamanho de Sergipe, diante de tantas ameaças do mundo inteiro, especialmente do mundo muçulmano, que quer devorar e engolir Israel, inimigos de Israel, como uma nação do tamanho de Sergipe, se preserva ao longo dos anos e consegue retomar as suas terras. Como isso acontece? Porque Deus disse, quando esse povo disse, estamos acabados, olha os nossos ossos se tornaram secos, não temos esperança, não temos vida. Deus olha para o profeta e fala, poderão reviver esses ossos? Senhor, só um milagre, só tu sabes. Então profetiza, porque o osso vai se ligar ao seu osso, virar pele e carne, e vai se levantar, e por último, o Espírito de Deus virá sobre essa nação, e essa nação conhecerá que há um Senhor, e que eu sou o Senhor. Diga, o Senhor é Senhor. Fala isso para o seu vizinho, Deus é Deus sobre a sua vida. Diga isso para ele. Aleluia. E aí nessa hora a gente fica pensando, tudo bem, foi o que aconteceu com Israel, 70 anos se passaram, a profecia se cumpriu, nem totalmente. Mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que os princípios de que Deus se utilizou para a restauração deste povo, são os mesmos princípios, ou são os mesmos comandos que agem a meu favor e agem a seu favor. Talvez numa dimensão muito menor do que essa que a gente vê no contexto de Israel, que é tão grande, uma nação, mas há um vale numa proporção menor, talvez o meu vale de ossos secos, a minha realidade familiar, financeira, a minha realidade de expectativas, talvez a sua realidade que você possa considerar tão pequena, diante de um quadro tão grandioso como o da nação de Israel, mas os princípios são os mesmos. E todas as semanas, a gente tem que lidar com um vale nosso de cada dia. Todas as semanas nós temos que lidar com as coisas que secaram, com as coisas que minguaram. Todos os dias nós temos que lidar com os sonhos que foram engavetados e da gaveta foram para o ralo. Todos os dias nós temos que lidar com coisas que não funcionaram, que não deram certo, com famílias que não conseguiram prevalecer ante as tentações e as pressões. Todos os dias nós temos que lidar com empresas que não conseguiram decolar, antes fecharam as portas. Todos os dias nós temos que lidar com uma juventude que cada vez mais está pedindo para si a morte, porque viver, porque a existência se tornou uma coisa absurdamente sem sentido. Todos os dias nós temos que lidar com pessoas que perderam esperança, e que estão dizendo, nossos ossos se secaram, foi-se a nossa esperança, qualquer possibilidade de progresso ou de crescimento, já não temos mais. Morreram os nossos sonhos. E talvez você também tenha as suas fotos, como temos a história registrada para que o mundo não diga que não aconteceu o que aconteceu lá no Holocausto. Então tem as fotos para provar, os campos de concentração.
Mas talvez hoje você traga um retrato mental desse quadro desolador, para provar que de fato você vive um vale, ou já viveu um vale. Mas o que Deus nos propõe nessa ministração, para nos ajudar a transformar esse vale conforme o plano perfeito de Deus? Em primeiro lugar, Ele te leva a reconhecer a dimensão do seu problema. Vamos repetir isso? Ele me leva a reconhecer a dimensão do meu problema. Não há possibilidades de mudança de vale se eu não tiver uma noção clara da dimensão. De onde reside o problema? De onde se manifesta aquilo que me desagrada, que me aborrece, que me envergonha. E a primeira coisa que Deus faz em favor da nação, por intermédio de Ezequiel, o profeta. A mão do Senhor, nos versículos 1 e 2, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Olha que antes de qualquer milagre, Ele leva o profeta a ver o que ninguém quer ver. Ele leva o profeta a ter a crise daquela visão horrorosa, da qual muitas vezes nós fugimos. E é por isso que esse primeiro ponto é importante. Porque às vezes nós não queremos encarar o problema. Porque o problema é vergonhoso, porque ele suscita a crise, porque ele suscita a indignação, e já sofri demais, não quero ver de novo. E às vezes a gente vai se auto-enganando, a gente vai empurrando a vida de barriga, o problema está lá, mas a gente não quer mexer, porque é muito difícil a gente pôr o dedo na ferida. Dói, vai machucar, vai trazer à tona, e a gente não quer. A gente às vezes não quer se expor, porque lidar com questões constrangedoras, muitas vezes, não representam a zona de conforto na qual a gente quer viver. Quero lhe dizer uma coisa, que quando Moisés tinha 40 anos, ele era um hebreu, que deveria estar em escravidão, mas porque Deus o livrou da escravidão, ele se tornou filho da filha de Faraó. Estava lá no palácio. Melhor cama, melhor comida, melhor companhia, maior proteção, lá no palácio. Mas aos 40 anos, sobe ao coração de Moisés uma inconformidade com aquele conforto, e ele sabe que é Deus que estava incomodando. Então, aos 40 anos, ele deixa a sua cama de ouro, ele deixa a melhor comida, melhor restaurante, o melhor palácio, e vai. E por um tempo, ele se identifica com o seu povo na escravidão, para sentir o que é ser escravo, para sentir o que é a comida, sentir o sabor da comida, a comida do escravo, a sede do escravo, a condição de vida das famílias que estavam em escravidão. E por um tempo ele abriu mão da sua condição real para se identificar, para ver o que ninguém quer ver. 40 anos depois, Deus vem a ele e fala o seguinte: olha, Moisés, é como se ele estivesse dizendo assim: lembra do que você viu? Eu também tenho visto a aflição do meu povo. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero livrar o meu povo, mas eu só consigo livrar o meu povo a partir de alguém que veja como eu vejo. Você só vai ser um libertador, Moisés, depois que você vê o que eu vi. Eu queria lhe perguntar nesse exato momento: você está disposto a realmente encarar seus problemas familiares, financeiros? Sabe quando a pessoa está com um montante de dívida que ele não quer nem abrir a conta para dizer: não vou nem olhar, porque se eu olhar para isso nem vivo direito. Eu quero te dizer, meu amado, vai lá sim, vai se expor, vai saber, vai fazer a conta, vai reunir, vai contemplar qual é a dimensão do problema. Porque não vai adiantar nada você tapar o sol com a peneira e dizer o seguinte: não tem um problema. Vai ver.
Vai ver o problema da nação brasileira. Milhares e milhares e milhares de crianças nas clínicas de aborto, crianças que são abortadas e que depois são jogadas no lixo, a perder de vista. Mas a gente não consegue se incomodar com isso. E se a gente não se incomoda, esse vale de ossos secos vai perdurar, vai prevalecer. Se a gente olha para a corrupção da nossa nação, se a gente vai para as escolas e começa a ver a erotização das crianças e acha que, tudo bem, estamos num novo tempo, e se a gente não ficar indignado com isso, esse vale de ossos secos vai continuar, crianças vão continuar indo para as valas, a morte vai continuar reinando. Sabe por quê? Porque para a gente é mais cômodo não ver, não sentir. Minha mãe sempre diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas sabe o que está acontecendo aqui com Ezequiel? Em primeiro lugar, Deus o leva pelo Espírito. A mão do Senhor estava sobre mim. A minha oração é que a mão do Senhor esteja sobre a igreja, porque a única esperança para este mundo é a igreja. Não é o político que vai lá ocupar a presidência da República, não é o governador, não é o senador, não é o deputado federal, nem estadual, não é nenhum deles, embora vamos votar com sabedoria, mas em nome do Senhor, a esperança para este mundo está na igreja. E a minha oração nestes dias é que seja suscitado em nós um espírito de identificação com a realidade em que nós vivemos, para que a mão do Senhor esteja sobre a igreja e nos leve pelo Espírito a esse vale, seja o vale nacional como o vale pessoal. E é interessante o que o Espírito faz ver. Ele me levou de um lado para o outro. Não adianta pegar a parte boa, não. Não adianta dizer que Ribeirão Preto é a Fiuza. Me levou de um lado para o outro. Vejo o todo. Vejo a realidade completa. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele viu quantidade e qualidade. Ele viu a quantidade dos ossos e ele viu a qualidade dos ossos, ou o estado dos ossos, eram sequíssimos em algumas traduções. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, meu amado, é que não adianta você tapar o sol com a peneira, a começar de você mesmo. Identifique as suas crises, identifique seus problemas, seja verdadeiro e seja sincero nesse diagnóstico que talvez você não consiga fazer, e certamente não conseguirá fazer se não for com a ajuda do médico que traz o diagnóstico a seu próprio respeito. Que esse diagnóstico seja honesto, verdadeiro, de um lado para o outro. E com os próprios olhos Ezequiel teve a dimensão do que ele viu. Em primeiro lugar, reconhecer a dimensão do seu problema. Em segundo lugar, no versículo 3, a palavra de Deus diz: ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Mais uma vez, o Senhor vem com as perguntas. Quem estava aqui a semana passada, ouviu o que Deus falou com Elias. Que fazes aqui, Elias? E Elias abre o coração, começa a falar e falar e falar. Aí Deus fala: vai para a porta, eu quero falar com você de novo. E quando ele vai para a boca da caverna: que fazes aqui, Elias? Deus sabe o que Elias estava fazendo, mas ele queria ouvir de Elias. Deus sabe se tem esperança ou não, mas ele quer ouvir de nós, para que a nossa confissão concorde com uma coisa: Senhor, no estado em que está, por mais boa vontade que eu tenha, não dá. A única coisa que Deus quer ouvir é a constatação que nos leva a admitir que nós fizemos o nosso melhor, que nós chegamos no nosso limite.
de que tudo que do ponto de vista humano podia ser feito, o foi. Mas Senhor, nessa hora, pela quantidade de ossos, e ossos já sequíssimos, o que ele estava querendo dizer com isso? Não há nada nesses ossos que possa lembrar vida. Porque num certo momento, ainda tem alguma gordurinha nos ossos, ainda tem alguma coisa que você possa dizer, bom, de repente, ainda tem alguma expressão de vida, ainda que nesses ossos. Mas a constatação a que Ezequiel acabou chegando é o seguinte: olha, não há nada, não há um tutano, não há um azeite, não há uma gordura, não há nada, os ossos estão sequíssimos. É a constatação de Marta, quando chega diante de Jesus. Quando Jesus ameaça ir para o túmulo para chamar Lázaro para fora, ela diz: Senhor, já cheira mal, porque tem 4 dias. Ou seja, o que Deus quer ouvir de mim e de você é apenas a constatação de que do ponto de vista humano já não há mais possibilidade. Já não há mais esperança. Mas isso para nós não é uma má notícia, porque quando se esgotam as possibilidades humanas, começam as possibilidades divinas. Acho que está bem fraquinho esse amém. Acho que tem bem poucos Ezequiel aqui hoje à noite. Quando se esgotam as possibilidades humanas, começam as possibilidades divinas. Opa, glória a Deus. Agora já começa a vislumbrar a mão do Senhor sobre a igreja, que começa a transcender, que começa a ultrapassar os limites humanos da fé, e admite que do ponto de vista humano não dá, mas do ponto de vista das possibilidades divinas, tudo é possível ao que crê. Então é nessa hora que vem a cura. É nessa hora que a família que não se fala mais começa a se falar. É nessa hora que os sonhos profissionais que já estavam engavetados ou que já tinham ido pro lixo começam a ressuscitar. É nessa hora da vida em que a gente começa a pensar assim: bom, não há mais jeito para mim, para minha família, para os meus sonhos de casamento. Não há mais, acabou. Não, é nessa hora que você levanta o seu olhar: ó Deus, Tu sabes. Então Deus começa a fazer. Então, em primeiro lugar, reconhecer a dimensão do problema. Em segundo lugar, reconhecer a necessidade do sobrenatural. Era só isso que Deus queria de Ezequiel, a constatação de que, humanamente falando, não dava, mas sobrenaturalmente falando, dava. Tu sabes. Tu sabes. Reconhecer a necessidade do sobrenatural. Reconhecer. Então, em terceiro lugar, ele vai dar a direção. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Terceira coisa, reconhecer o poder da visão gerada pela palavra de vida. Diga: reconhecer o poder da visão gerada pela palavra de vida. Deus ordenou: profetiza. Esses ossos, humanamente falando, não podem, mas eu vou fazer com que eles tenham vida. E eu vou te dar o segredo: profetiza. Fala aos ossos. Há um segredo espiritual de que a gente sempre fala nas oportunidades. Salmo 115,
16 nos diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Por que isso é uma chave? Porque só a partir do entendimento dessa chave é que a gente vai compreender por que Deus não fez por conta própria a reconstrução daquele vale. Por que Deus não fez? Por que Deus, de alguma forma, precisava, embora eu use essa palavra com muito cuidado, porque Deus não precisa de nada, mas quando Ele estabeleceu uma lei, Ele segue a lei que Ele estabeleceu. E Ele estabeleceu uma lei que diz o seguinte, que não acontece nada na terra que o homem não permitir. Não acontece nada na terra que o homem não permita. Não acontece nada na terra que eu não diga para acontecer. Então o homem na terra é autoridade. Agora entenda uma coisa, que esse homem, vivendo na sua independência, fazendo a sua própria vontade, ele é um instrumento do diabo. E então o diabo se utiliza deste homem para propagar a imoralidade, a corrupção e tudo que não presta. Mas o diabo se utiliza de quem? De pessoas. Por isso que a igreja é relevante neste tempo, sabe por quê? Porque agora Deus tem uma boca na terra, e essa boca na terra é a igreja. Diga para o seu vizinho com muita alegria: você é boca de Deus na terra. Diga isso para ele. Aleluia. Você é a boca de Deus na terra. E eu falo e estou me arrepiando aqui. Feliz. Impactado com essa verdade. Porque quando Deus escolhe Ezequiel para dizer: Ezequiel, eu tenho um caminho para a restauração desses ossos, mas eu preciso de você. Sabe por que eu preciso de você, Ezequiel? Porque você é homem, e você é autoridade legal sobre a terra. É por isso que Jesus não podia ser um anjo, ou um querubim, ou um serafim. Ele tinha que se tornar um homem, para ter autoridade para nos redimir, para ter autoridade para nos perdoar, e para ter autoridade para nos resgatar. Tinha que ser um homem, mas Jesus já foi, e no lugar dele entramos eu e você. Então nós somos a autoridade hoje sobre a face da terra. A mulher é a autoridade sobre a terra. O homem é a autoridade sobre a terra. E que bom que esse homem ou essa mulher não sejam mais instrumentos do diabo para a propagação do mal, da mentira e de tudo que não presta, mas possa ser a boca de Deus para falar em sintonia com o que Deus fala, em sintonia com o que Deus diz. E é nessa hora então que Ezequiel se levanta para falar o que Deus manda ele falar. Profetiza. Mas eu vou profetizar o quê? A visão que eu começo a ter. E qual é a visão? Deus falou: eu farei ajuntar osso ao osso, eu porei tendões sobre os ossos. Deus está dizendo o que vai acontecer. E enquanto Deus fala, Ele está olhando o vale. O vale é feio, mas Ele está ouvindo a voz de Deus dizendo: olha, eu vou fazer isso. Osso ao osso, tendões, carne, pele, e vou pôr o espírito nesse exército. Então enquanto Ele olha para os ossos, a visão é assombrosa. Mas enquanto Ele se projeta para perceber e ouvir o que Deus está falando, Ele começa a formar uma visão diferente. Amém? Uma vez estava orando em casa, e eu vi a Câmara Municipal de Ribeirão Preto limpa. Mas naquela época em que eu tinha tido essa visão, tinha muita coisa que estava estranha, e a gente como pastor orando e se reunindo e orando e vai e volta e ora, e depois de um tempo, há um rebuliço. Há uma mudança. E não entro aqui no mérito de A ou B, mas há uma mudança. Você olha para a nação hoje, essa confusão. Você está olhando esse vale de ossos secos. Mas enquanto eu prego, você começa a ver algo diferente.
Enquanto você entra no seu quarto, você começa a ver algo diferente. E então você se levanta e começa a profetizar, você começa a falar. Porque o falar é o exercício da autoridade como homem na terra. Você fala e acontece. Não é a força do pensamento positivo, não tem nada a ver. Profecia é estar em linha com o que Deus quer fazer, é estar em linha com a promessa de Deus, e então você fala de conformidade com o que Deus está falando. E aí passa o tempo, talvez semanas, meses ou até anos, mas aquilo que você falou começa a se conectar uma coisa a outra. O osso começa a juntar o seu osso. Você começa a orar pelos seus filhos e fala: Senhor, estou preocupado com os meus filhos, eu não sei onde eles vão estudar, não sei onde eles vão trabalhar, não sei que caminho que eles vão ter, eu não sei de nada, Tu sabes, Senhor, mas eu oro para que a Tua vontade boa, agradável e perfeita possa acontecer na vida deles, e eles possam estudar em bons lugares, e eles possam ter boas profissões, e eles possam se casar com a pessoa certa. Eu não sei de nada, mas eu profetizo isso sobre eles. Aí o osso começa a se juntar ao seu osso. Uma pessoa que você não vê há 20 anos, liga para você, você está desempregado, e essa pessoa liga para você dizendo: não sei porquê, eu pensei em você esses dias, como é que você está? Eu estou desempregado. Olha, então acho que é por isso que eu te liguei, porque eu tenho um emprego certinho para você, porque eu tenho uma colocação para você, e eu nem sei por que eu tinha te ligado. O que é isso, amado? É o osso se ligando ao osso. São os nervos sendo colocados sobre os ossos. A carne que se forma sobre os nervos. E a pele sobre a carne. São as conexões. E essas conexões vão acontecer para tudo. Você vai cruzar com alguém no elevador, por acaso, vai retomar um contato com uma pessoa, vai ouvir de alguma coisa, vai chegar na sua mão uma informação. Não se preocupe como, quando, de que forma. Não se preocupe com nada. Só deixa a mão de Deus vir sobre você. Só deixa a mão de Deus vir sobre você. Só seja um homem de Deus, só seja uma mulher de Deus. Afaste-se do mal, da amargura, do orgulho, das trevas. Afaste-se das coisas que não edificam. Busque a Deus com o seu coração limpo. Seja limpo de coração, não dividido nas suas motivações. Seja inteiro para Deus, e você vai perceber que essas coisas vão se tornar claras. Você vai ver o que os homens não estão vendo, e você vai passar a ser um instrumento de Deus, útil para si próprio e para a sua casa, para a sua posteridade, para a sua geração. Quantos aqui já viram essas conexões que só Deus pode fazer? Quantos aqui? Essas coisas do acaso, essas coisas que a gente não explica, mas que se junta, osso ao seu osso. Reconhecer o poder da visão gerada pela palavra de vida. Pastor, quando eu posso ter essa visão? Em qualquer lugar. Pode ser no seu quarto de oração, pode ser neste culto enquanto eu prego, pode ser enquanto você dirige, pode ser enquanto você toma banho. Quantas inspirações para pregação vieram quando estava a água quentinha caindo sobre a cabeça, tomando banho, com a Bíblia fechada, mas com a mente em Deus, com o coração em Deus. Reconhecer o poder da visão gerada pela palavra de vida. Em último lugar, versículos 9 e 10, a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles.
Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Em quarto lugar, reconhecer o poder do Espírito de vida. Vamos dizer isso. Reconhecer o poder do Espírito de vida. Amém. O ciclo só se completa na liberação do Espírito de vida. Guarde bem isso. Como eu falei no começo da ministração, você vai para Israel hoje e você vê que em 70 anos eles se tornaram top em tecnologia, ciência, pesquisas, enfim, um monte de coisa aí que tem muito mais do que isso. Mas eles ainda não têm vida. O Espírito de vida não entrou neles ainda, porque eles ainda negam o Messias. Agora, imagina, sem o Espírito de vida, já são o que são. A Bíblia diz que quando o judeu se converter como nação, vai ser como que a ressurreição dentre os mortos. Porque se estando na condição de morte ainda, são o que são, e ninguém consegue destruir, por causa de uma promessa de Deus, de uma aliança de Deus, quando eles entenderem que aquele a quem crucificaram foi o Filho de Deus, foi o Messias, foi Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia nos diz pela profecia do Antigo Testamento que eles chorarão amargamente, como se chora pelo unigênito, como se chora pelo próprio Filho, e Deus derramará sobre eles naquele dia, esse dia não chegou ainda, virá sobre a nação de Israel o espírito de súplicas e de clamor, para que se convertam a Jesus de todo o coração. E naquele dia, a conversão dos judeus será algo assombrosamente benéfico para o mundo inteiro. Será salvação para o mundo. Então o que nós encontramos aqui é a possibilidade de nós termos, por meio da profecia, as coisas organizadas. Mas isso não quer dizer que o ciclo tenha se terminado. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes oramos por uma família, oramos, e há uma relação, há uma restauração do casamento. Amém. Foi a resposta da nossa oração. Oramos, e o filho conseguiu se graduar no direito. Foi uma resposta de oração. Está ganhando bem. E a vida vai se organizando. Fruto das orações, glória a Deus. Mas quem se contentar com isso, não comeu ainda o suprassumo da oferta de Deus. Porque eu posso ter uma vida financeiramente falando resolvida, profissionalmente falando estável, eu posso orar por alguém e essa pessoa se organizar nas várias vertentes da sua vida e ainda assim está morto. Eu quero lhe dizer, meu amado, que às vezes a gente ora e se alegra, a pessoa vem, pastor, você orou por aquela família, o filho se formou, mas só que se formou e se tornou orgulhoso, arrogante. Ele foi abençoado, mas ele não consegue perceber que por detrás daquilo houve oração, joelho no chão, para que ele pudesse se formar e se tornar um homem de Deus, mas ao contrário disso, recebeu o benefício da organização da sua vida, mas ainda está morto na sua arrogância, no seu orgulho. Não tem vida. Então eu quero lhe convidar hoje a você não se contentar com pouco. Porque o suprassumo de Deus é o Espírito de vida. E quando o Espírito de vida vem, meu irmão, a alegria ao redor da mesa, as coisas se resolvem, os problemas vêm, mas do jeito que vieram eles vão embora, porque o Espírito de vida está lá, para dar sentido para as relações, para dar sentido para a vida, para aquilo que a gente faz, para os nossos cursos, a vida vai brotar com simplicidade, mas com generosidade, a vida vai brotar, e você vai perceber que tudo tem sentido, porque o Espírito de Deus está presente. Não basta ser um exército poderoso, organizado, se o Espírito de vida
não der sentido a todas essas estruturas que de alguma forma foram organizadas pela palavra profética, mas que só terão sentido quando de verdade o Espírito vem. E temos profetizado isso, para que o Espírito de Deus sopre sobre as famílias. E é tão gostoso perceber que isso já é uma realidade. É muito bom saber que isso não é uma coisa utópica, não é uma coisa que está para além, que às vezes a gente joga as coisas para uma condição tão futura, quando isso acontecer. Não, amado, a simplicidade do Espírito já permeia a vida daquele que crê, já permeia a vida daquele que está nele, e as coisas vão acontecendo, seus filhos, sua casa, seu emprego, suas coisas, seu coração, sua mente, e tudo vai tomando forma, tendo sentido, trazendo alegria, trazendo paz. Não será uma vida de mil maravilhas, porque ainda estamos num contexto espinhoso. Vivemos um contexto espinhoso, mas deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quero lhe convidar a vir aqui à frente, para que juntos possamos orar. De vida, ó Espírito bendito, ó Espírito maravilhoso, ó Espírito que dá sentido a todas as coisas. Ó Espírito maravilhoso, em quem nos deleitamos nesta noite. Ó Espírito da graça, ó Espírito do temor, ó Espírito de sabedoria, ó Espírito de entendimento, ó Espírito de temor do Senhor, ó Espírito de discernimento, ó Espírito de fortaleza, ó Espírito de consolação. Chama o Espírito para todo o caos. Chama o Espírito para todos os quartos fechados, para todos os porões da nossa vida. Repita após mim: Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez, eu me rendo a Ti, entrego todo o domínio da minha vida, a chave do meu coração em Tuas mãos. Entra em mim, entra no meu coração, perdoa meus pecados, lava-me completamente, porque eu Te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Por todos os dias da minha vida quero andar na Tua presença. Que Teu Espírito de vida me ajude. Em Teu nome que eu oro, no nome de Jesus. Aleluia. Meu querido, hoje Deus começa uma nova obra na sua vida. Creia nessa promessa de Deus, aproprie-se dessa verdade, ande no shalom de Deus, na paz de Deus. E quando o vendaval chegar, fica firme. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Que vocês possam ter uma semana de paz, de graça, de shalom. Levante a sua mão. Que a graça que há em Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a igreja hoje e sempre. Que as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó, reveladas em Cristo, venham sobre nós. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu és uma bênção. Vá e seja bênção para o mundo, em nome de Jesus. Shalom.